Então seja muito bem-vindo, né? Todos muito bem-vindos aqui na Comunidade Missionária Santo Rosário para o Evangelho de hoje, que se encontra em São Lucas capítulo 4, de 38 a 44, que vai dizer assim: Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Então, primeira coisa, Jesus chegou, a sogra estava com febre e febre alta. Então, primeiro, pediram a Jesus, ou seja, aqui nós estamos vendo uma intercessão. Intercederam pela saúde da sogra de Pedro. Olha, Jesus, dá uma atenção para esta mulher que está com febre e febre alta. Não é assim? Febre alta. A febre alta, que febre que é essa? É febre mesmo. Mas olhando para o campo espiritual, nós também temos as febres espirituais. Nós também temos uma doença interior, uma doença na alma, que precisamos de cura. Ou seja, não é só a febre física que faz a gente se inclinar, não é só a doença física, a febre que nos faz inclinar. Tem gente que tem uma saúde perfeita, mas está inclinado, está na cama, ou seja, está numa depressão, está perdido, não é assim? Não é assim? Quantas pessoas que estão com a saúde perfeita, mas a pessoa está prostrada, inclinada, doente, né? Está com uma depressão profunda, está na cama, ou seja, tem pessoas que estão num barulho terrível dentro de si, né? Ou seja, esta enfermidade, esta doença, ou seja, esta febre, o Evangelho também está falando desta febre, entende? Está falando dessa febre, essa febre que todos nós precisamos de cura. O interessante é que teve pessoas que intercederam por ela, não é? Então veja, aqui estamos em comunidade. Então é importante um olhar para o outro com este coração desejoso de ajudar, de pedir a Deus: ó Senhor, meu irmão não está bem hoje, meu irmão não está bem, o outro não está bem, fisicamente ele até está bem, mas ele não está bem aqui no coração, está perturbado, está embarulhado, não é? Está com a poeira levantada, está precisando de uma atenção, está precisando de uma ajuda. Então este é o cuidado que Deus espera de todos nós. Deus espera de todos nós isso. Qual que é o maior mandamento que Jesus falou? Qual é o maior mandamento? Maior de todos. Você sabe falar ou não? Não falar o nome de Jesus vão? Não, o maior mandamento de todos. Matar, roubar. Hã? Amar todas as coisas. Amar a Deus. Acima de tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus acima de tudo. Amar a Deus é o maior mandamento. É o primeiro, não é? É o primeiro e o maior mandamento. E é o resumo de tudo. O segundo é não falar em vão, não é? Não. Qual que é o segundo? O segundo é amar o próximo. É? Amar o próximo, né? E Jesus ainda, veja, a lei é amar o próximo como a si mesmo. Mas Jesus revogou essa lei e plenificou essa lei. Ele mostrou a verdadeira potencialidade dessa lei. Ou seja, amai o próximo, amai o outro como eu. Não, como eu. Ou seja, nós devemos amar o próximo como o próprio Jesus. Agora, como que Jesus ama o próximo? O que Jesus fez? Ele foi capaz de fazer o quê por cada um de nós? Crucificar por nós. Né?
Ele não foi para a cruz? E ele foi por causa de quem? Por causa de, né? Pela gente. E outra coisa, ele foi justamente por causa de tudo isso que causa choro na mãe, no pai. Pecado, né? Justamente por causa do pecado. Por causa do pecado. Jesus foi para a cruz por causa do pecado. Todos os pecados, né? Aquele sofrimento todo é justamente por causa disso. É justamente por esta enfermidade que nos inclina e que nos joga para a cama, para o chão, para a lama. Você entende? É justamente por isso. Então, Jesus, veja a atitude de Jesus. Jesus inclinando sobre ela, Jesus ameaçou a febre. E a febre a deixou imediatamente e ela se levantou e começou a fazer o quê? A servir. Né, Paulo? A servir. Tá vendo? Então, quando você recebe a cura interior dentro de si, você se levanta. Você se levanta disposto a fazer tudo diferente. O que foi falado agora aqui? Das panelas e tal. O que você falou? O que vocês todos falaram? Todos vocês falaram. Né? Eu vou fazer diferente. Tem muita coisa diferente que eu quero fazer. Tá vendo? É esse se levantar. É se levantar deixando o pecado para lá. Não quero mais essa vida. Não quero mais esse pecado na minha vida. Não quero mais magoar. Não quero mais machucar. Não quero mais fazer as coisas erradas que eu já fiz e que eu já fiz. Está no passado, está no ontem. Agora, no hoje, eu quero fazer aquilo que é o certo. Por isso, Senhor, me levanta, Senhor, me cura, Senhor, desses meus sentimentos, né? Me cura aqui, ó, olha aqui, me cura aqui, né? Me organiza, me reorganiza, me refaz, faça novas todas as coisas aqui dentro de mim, dentro do meu coração. Não é assim? Nós não podemos perder tempo. Veja, como que nós perdemos tempo na vida aí fora. A palavra de Deus, ela sempre esteve aqui, ó, tão perto de nós. Tão perto. Quantas vezes você já passou perto da igreja? Quantas vezes você viu a Bíblia até mesmo perto da sua casa, lá na sua casa, e a gente, ó, ignorou. Não deu atenção. Não olhou. Ah, mas eu não gosto muito de ler. Mas quantos vídeos, quantas palestras, quantas coisas boas tem para a gente aprender? E a gente não dá atenção. A gente dá atenção para quem? Para os barulhos. E dando atenção para os nossos barulhos, o que a gente faz? A gente adoece, e esta enfermidade, esta doença, esta depressão, esta febre alta volta a ficar forte em nós. É ou não é? E aí a gente, como é que você se levanta desse jeito? Aí um ponto importante, você falou, né? Eu sei que eu não posso colocar, né, a mão, eu não posso ter dinheiro na mão. Não é só você, né? A doença do adicto é assim, né? Não pode ter dinheiro na mão. Existe um descontrole, existe um impulso, existe uma sugestão maligna muito forte que diz: olha, vem pra cá, você está com o dinheiro na mão, vem pra cá, venha. Não é assim? Não é desse jeito? É desse jeito, não é? Agora, obrigado, galera. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas
também saíam demônios gritando. Também saíam demônios gritando. Sabe a doença da sogra de Pedro? Essa enfermidade, esta depressão, esta febre terrível. É também esses demônios que encostam em nós. Não é só doença física, eu estava explicando para eles aqui. Você fica inclinado, você fica com essa depressão, você fica angustiado, você fica embarulhado, você fica... Tá vendo? Ó? Preguiça. Não, você fica com essa depressão, você não quer fazer mais nada. É essa febre terrível que te joga pro chão. Toda segunda-feira. Tá vendo, ó? Olha a febre da segunda-feira que começa na sexta. Não dá vontade de trabalhar mais. Então, forçado no primeiro dia. Tá vendo como é que a gente volta? Sempre as mesmas febres. É embaçado mesmo. Não é? Sempre a mesma febre. Porque você se destrói no sábado, você destrói começa na sexta, no sábado vai pro domingo. Aí a febre, Aí febre, você falou. Pois é. Essa angústia que não tem fim, não é? Agora, ao pôr do sol, as pessoas eram levadas para ele e Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. Por isso que é tão importante, gente, a gente deixar, primeiro, a gente levar, ajudar. Tem gente que não quer ir, né? Tem gente que não quer ir. Mas leva. Quem quer ir, leva. Ó, irmão, vamos lá para Jesus. Vem, vamos conversar um pouquinho, vamos rezar um pouquinho. Ah, eu não quero. Tá bom. Não quer. Mas pelo amor de Deus, não deixa Jesus Cristo porque o outro não quer. Não é? Lembra? A gente falou um pouco mais cedo aqui ali, né? A questão da rosa, né? A rosa não deixa de ser rosa. A rosa não deixa de exalar o seu perfume. Mesmo sendo esmagada, você esmaga a rosa, você cheira ela bonitinha assim inteira, ela tem cheiro de rosa. Você esmaga ela, rasga ela, ela tem cheiro de rosa, né? Jesus, em momento nenhum, ele deixa a serenidade. O que significa isso? Jesus, em momento nenhum, ele deixa de amar. Sendo compreendido ou não, sendo elogiado ou não. A gente gosta, né? A gente gosta de receber elogio, né? É bom? Pois é, não, mas veja bem. A gente gosta, eu concordo. É gostoso receber elogio, abraço, receber um feedback, né? Olha, como você... Isso é bom, a gente deve fazer isso mesmo. Isso é bom. Mas a gente... Cuidado, a gente tem que superar essa... Porque isso também é uma certa imaturidade também. É bom fazer, mas a gente não precisa disso. A gente precisa ter uma maturidade suficiente para não ter isso. Porque Jesus, o que ele teve na caminhada indo para o Calvário? Só teve chinelada, só teve pancadaria, só teve chicotada, palavrão, só teve coisa ruim. E ele, ó, Jesus não estava olhando, Jesus não olhou para esses barulhos, para essas ofensas. Jesus não olhava para aplausos, nem para as ofensas. A gente falou ainda dos aplausos ontem, né? De fato, Jesus não está esquentando com os aplausos. E Jesus também não está esquentando com as ofensas. Jesus, ele se preocupa, sim, em ficar com o quê? Em ficar somente na paz, na sobriedade, na presença do Pai. Na presença do Pai. Jesus não sai da presença do Pai. Mas para isso, a palavra vai dizer que ele está em constante sintonia, em constante oração. Ó, constante oração. Ele está em paz, só isso. E um dado importante que aconteceu aqui, ele colocava a mão nas pessoas, com todo o teu amor, com toda a tua unção, e as pessoas eram curadas. Curadas fisicamente, mas interiormente. E mais importante do que fisicamente, é o coração, é interiormente. Porque se você não for curado fisicamente, você vai deixar?
E se fisicamente, até mesmo interiormente, Deus não tirar os seus espinhos, Deus não vai deixar de ser Deus. Então, por isso, vai se acostumando com esse amadurecimento que você busca, com a presença de Deus. Deixa que Deus tira as febres, deixa que Deus tira essa depressão, deixa Deus tirar as febres, deixa. E só caminha, só faça a sua parte. E só faça a sua parte e faça bem feito. Agora há pouco a gente estava falando aqui antes de você chegar, né? Faça a sua parte, faça bem feito. Faça com aquilo que está no seu alcance. O que dá para fazer? O que você tem? Faça bem feito, né? Aqui não tem nenhum, não é granito, não é granito, não é mármore Carrara, é um chão. Mas varre esse chão, varre com carinho, né? Varre com carinho, né? É isso, faça o que dá para ser feito, né? O que tem lá para fazer de comida? Não sei, né? Mas o que tiver que fazer, o que tem, faça com carinho. Só tem arroz e feijão, faça um bom arroz e um feijão. Só tem arroz, faça um bom arroz, né? Seja lá com que a gente tem, vamos fazer e vamos agradecer a Deus, porque é aí que é bonito, né? É aí que está o bonito, ter um coração agradecido com aquilo que tem, né? Ah, mas tal lugar tem até picanha. Pois é, lá tem picanha, a gente não tem nem salsicha, tem, ó. E aí? Você sabe que o nosso louvor, às vezes lá tem picanha, um exemplo. Só tô, né, citando um exemplo. Que lugar que tem picanha hoje em dia, né? Algumas casas tem, né? Algumas casas tem. Mas olha, Deus olha, veja. Ali só tem um arrozinho e uma salsichinha, um exemplo, né? E a pessoa reza. Agradece. E tem casas que tem de tudo do bom e do melhor. E é uma brigalhada, né? É uma brigalhada. Só discussão. É só discussão. Não tem gratidão com nada. Não é? Não é assim? Mas olha um outro ponto importante aqui, ó. Jesus colocava a mão em cada um deles e curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando. Tu és o Filho de Deus. Ontem a gente estava aqui, a gente estava conversando, né? Por que os demônios conhecem Jesus? Por que os demônios sabem que Jesus é o Filho de Deus? Por quê? Você sabe me explicar isso, né? Eu estou falando porque ele está chegando agora, né? Os demônios sabem que é Jesus porque eles são anjos. E antes de se tornarem demônios, eles eram anjos. E depois de fazer a sua decisão permanente por se tornar um demônio, eles conhecem Deus, Jesus de longe, porque é o Criador, é o Senhor. Tu és o Filho de Deus. Jesus ameaçava os demônios, né? Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias, era o enviado, era o prometido, era a promessa. Gente, se Deus promete uma coisa, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E se você veja, é uma promessa. Se você bate na porta do coração de Deus para que ele te faça uma pessoa melhor, se você bate, e se você continua batendo, se você continua insistindo, e se você continuar insistindo nisso, ele vai te fazer uma pessoa melhor. E pode esperar a cura, viu? Espera a cura. Você pode esperar duas coisas de Jesus: a cura, ou se não, uma força para aprender a viver com isso. Você entendeu? A cura, sim. Ah, mas por que é a cura? Porque ele é Deus. E se ele não me curar? Ele vai te dar força. E você vai aprender e vai saber o que você deve fazer ou deixar de fazer. E você me disse agora há pouco uma coisa que você não pode fazer.
que não é só você, é grande parte das pessoas que estão aqui, não é? Nossa, eu não posso pôr a mão em dinheiro, um exemplo, né? Não é isso? Muitos têm esse problema, não tem? Muitos têm esse problema. Então você não está sozinho nisso. Mas você se conhece a ti mesmo, conhece a ti mesmo. Porque, poxa, tem coisa que eu posso fazer que é legal, mas tem coisa que eu não posso fazer. Então, se eu não posso, eu não posso. Se eu não posso nem pôr a mão no copo, por exemplo, da cerveja, um exemplo. Não posso. Se eu não posso, eu não posso. Porque eu sei que se eu colocar a mão ali no copo, dali para fazer um monte de porcariada é 2 palitos. Então, se eu não posso, eu não posso. Não é? E por que você põe? E por que não põe? Se você sabe que não pode pôr a mão, não põe. Mas o desejo é forte, o diabo. Então, conhece-te a ti mesmo. Então, veja até onde você pode ir. No caso, não é? Eu fiquei alguns anos de sobriedade. E aí, com algumas perdas pessoais de pessoas íntimas, eu tive um problema pessoal, vamos dizer assim, depressivo. E quando eu fui me recuperando, eu fui refugiar na droga. E foi uma coisa que eu revivi a vida inteira, um exemplo. Aí eu passei boa parte da minha vida no uso de droga, né? Então assim, aí quando eu perdi 15 pessoas próximas a mim, depois de 5 anos, 8 meses e alguns dias limpos, e aí eu fiquei 2 meses em tratamento de psicológico, né? E eu consegui criar forças para conseguir sair daquela parte. Eu não quis mais a parte de tratamento médico. Eu fui me refugiar naquilo que eu me sentia melhor, vamos dizer assim, naquilo que me machuca mais, me prejudica mais, mas é aquilo que eu mais fazia de melhor, que era o que eu falei ontem. Que eu usava na parte feliz, que eu usava na parte triste, que eu usava quando eu ganhava, que eu usava quando eu perdia, que eu usava se um parente morria, que eu usava se um parente nascia, que eu fazia a qualquer momento. Então o que eu fui fazer? Eu não soube pedir uma ajuda de uma pessoa melhor, mais instruída, que é até minha tia mesmo. Falar, tia, eu preciso da ajuda porque eu tô com vontade de usar droga e eu tô limpa há quase 6 anos. E aí eu fui lá e estiquei o braço, usei a primeira. E uma é muito e 1000 não basta. É verdade, uma é muito. Foi muito e 1000 para mim não foi suficiente. E aí a hora que eu me dei por conta, eu já estava usando aquela quantidade absurda novamente. E aí eu pedi ajuda para voltar para a instituição. E você fez muito bem. Você está entendendo o que eu quero te dizer? Sim. Então, tipo assim, por que eu fui recorrer à droga? Porque eu me abri novamente para o inimigo. E aí ele me usou novamente. Usou. Foi isso que eu quero te dizer. Tipo assim, eu estava no caminho correto, eu falei para o senhor, dando catequese, fazendo as coisas corretas, e eu me abri para o inimigo. Abriu, né? A gente cometeu esse vacilo, né? Vacilou. Porque a tentação, ela vai vir, né? A tentação, ela vai vir. Lembrando, eu só quero lembrar aqui, deixa eu trazer de novo aqui, eu quero lembrar vocês uma coisa aqui, né? Eu tô falando, não sei se eu falei, mas eu vou falar que ele tá aqui agora, né? Eu quero trazer mais uma vez aqui os nossos 3 grandes inimigos, né? Que eu comentei, mas eu quero comentar de novo aqui, né? Os nossos 3 grandes inimigos. Eles não vão abandonar a gente. Não vão abandonar a gente. E isso, você vai até o último dia da sua vida, eles vão estar do seu lado. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Nós precisamos só de manter a serenidade em Deus. Só isso. Os barulhos vão continuar. As poeiras vão continuar. Tá tudo bem. Não vacila. Não saia do trilho. Porque o mundo, cara, tá aí, repleto dos venenos, te puxando, querendo te puxar. Sabe? Então, cuidado.
Se precisar desligar a televisão, desliga. Se precisar desligar o rádio, desliga. Se precisar desligar o celular, desliga. Desliga tudo. Saia. Porque se te puxa, sai fora. Se te puxa, né? Se o seu dinheiro puxa, sai fora. Cria estratégia, né? O mundo. As músicas te só joga para fazer anarquia, né? Veja a sofrência, veja o rap, veja tudo, enfim, vai vendo, você vai ver. Só joga anarquia na sua cabeça, te puxa, né? Legal, até o dia que eu conversei com o Fernando, que ele falou para mim, o proprietário, Rodrigo, eu sou frágil, é um rabo de saia. Ué. É verdade. É verdade. Tudo que te puxa para um buraco e de um abismo que vai te levar para outro abismo, mesmo que seja o rabo de saia, enfim, você vai ter que sair fora. Não sei, se vira, sai fora. Porque vai ser o suficiente para te levar, para te fazer perder de novo. Para se perder. Ah, mas eu quero vencer. Então se esforce. Conheça-te a ti mesmo, né? E eu acredito que você vai encontrar muita coisa naquele livro antigo, desse gigante aí, desse grande gigante. Um dos maiores homens da história. Já deu uma boa parte. Não é? Então, continua. Não é? Esse Confissões de Santo Agostinho, né? Mas é isso. Ah, só finalizando aqui. Olha que bonitinho. Só finalizando. O mundo, a nossa carne. O mundo ele só dá aquela reladinha na sua carne, né? É assim, ó. Só dá aquela reladinha. Olha o dinheiro. Olha a cerveja. Olha não sei o que. Ele só rela assim, ó. Ou só mostra, né? Olha aí, tá vendo? Cuidado, ó. Cuidado com você. Entende? Cuidado com você mesmo. Porque você também é seu inimigo, né? Você já viu a história do cavalo? Né? Mas só finalizando aqui, né? Claro. Só finalizando, né? E o próprio demônio, né? Que dispensa apresentações, né? Ele decidiu ele fez uma decisão de ofender a Deus, e a maneira mais forte que ele pode fazer isso é ferindo o humano. Ah, mas por que ele faz isso? Ele tá nem aí com a gente. Ele faz isso justamente porque essa é a ferramenta que ele tem de ofender a Deus, é mexendo com aquilo que Deus ama. E o que Deus ama? A sua criação, que somos nós, que somos imagem e semelhança dele, né? Imagem e semelhança. Mas vamos voltar, só vou terminar aqui, claro. Tá? Mas segura aí. Claro. Segura aí, né? Então, continuando aqui. Tu és o Filho de Deus. É isso que eu queria dizer, né? Por que o demônio conhece? O demônio conhece porque ele é anjo, ele sabe que Jesus é Deus e Jesus ele tem essa luz, essa unção de Deus. Então ele conhece de longe. Você quer me destruir? Você veio para nos destruir? Tu és o Filho de Deus. E Jesus o ameaçava. Aqui nós vamos entrar naquele ponto lá. Jesus os ameaçava e não deixava falar, porque sabiam que ele era o Salvador, que ele era o Messias. Aqui, Jesus não queria que ele falasse, mas não é só por uma questão de vaidade. Vai falar Jesus de vaidade? Não tem nem o que falar. Mas não era só por isso. Não é porque Jesus... Claro, Jesus não tem vaidade nenhuma. Jesus, eu acabei de falar que ele não está nem aí para o aplauso e nenhum... Ele não está nem aí para os aplausos nem para as ofensas. Ele está nem aí, ele só reto. Só reto. Jesus é só reto. Mas Jesus não queria que eles falassem dele naquele momento, porque ainda tinha muita coisa para fazer e se eles falassem, ia atrapalhar ele na caminhada dele. Entendeu? É por isso que ele não queria que falasse. Por exemplo, quando Jesus ele se transfigurou, quando Jesus se mostrou que ele era Deus, se transfigurou, ele se fez luz para Pedro, Tiago e João, falou assim, não falam nada para ninguém. Por enquanto não. Estava de Moisés e Elias. Não fala nada não. Não é por causa de vaidade, nada disso. É só para não atrapalhar a caminhada. Falou, ó, vai chegar um momento, calma. Entendeu?
é só para vocês ficar firme, ó. Fica firme, eu mostrei quem eu sou, fica firme. Porque logo a coisa vai ficar feia, o bicho vai pegar. Ou seja, ele vai para a cruz. Tanto é que aconteceu? Eles ficaram tudo com medo. Pegaram o mestre, vai pegar a gente também. Mas depois você vê que o Espírito Santo vem lembrar, opa, o mestre se transfigurou, opa, o mestre curou, opa, entendeu? O mestre prometeu o Espírito Santo, opa. É por isso que depois eles voltaram, Jesus foi buscando um atrás do outro lá na pescaria e tudo mais. E aí quando eles se levantaram, aí nunca mais ninguém parou a igreja. Aí não teve mais como parar os apóstolos. Com a presença do Espírito Santo, não. Eles seguiram reto e Jesus falou assim, olha, Mateus capítulo 16 vai dizer, nem o inferno nunca vai destruir a igreja, nunca. Pode atacar, pode acontecer, aconteceu. Já aconteceu muita coisa, mas destruir não. O mal, ele pode até influenciar. Olha o que eu vou falar. Pode influenciar até mesmo padres, influenciar diáconos, influenciar muita gente que está aqui dentro da igreja. Mas não vai destruir a igreja. Logo o diácono passa, vai chegar outro, logo passa o bispo, passa o padre, vai chegar outro e vai continuar. Sucessivamente. Até quando? Até a vinda de Cristo. Onde ele vai colocar todos os pingos nos is. Onde Jesus vai colocar todos os pingos nos is. Onde ele vai separar o joio do trigo, a ovelha do cabrito, entendeu? Os pingos nos is. Mas continuando. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que o deixasse. Mas Jesus disse, eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, porque para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então Jesus, e aqui terminando. Então Jesus não parava. Ó. Foi para isso que eu vim. Eu vou anunciar o reino de Deus. Eu vou anunciar o reino de Deus. O céu, eu sou o céu. Eu sou o reino de Deus. Eu vim anunciar o reino de Deus. Eu vim me anunciar. Eu sou o reino. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu estou aqui para anunciar. Estive aqui, agora vou lá, já curei aqui, já preparei aqui e assim sucessivamente. Eu vou